Opa, boa noite, Bruno. Acabou de entrar aqui. Bom, pessoal que está entrando na sala agora, boa noite para todos. Para quem está entrando agora, tá tudo ok? Me ouvindo bem? A imagem, tá tudo certinho? Beleza. Bom, então em 3 minutinhos a gente começa, né? Ah, beleza. Ô Bruno, obrigado pela sugestão, tá? Vamos tentar fazer isso. Bom, beleza, pessoal. Bom, boa noite a todos. Já são 8 horas. Ainda está entrando um pessoal na sala. Acho que o pessoal vai continuar entrando durante a palestra. Mas, como já são 8 horas, vamos começar, né? Bom, então, a ideia dessa palestra é mostrar um pouco do, assim, desse meu segundo workshop, que eu vou falar sobre os campeões mundiais. Então, eu acredito assim que o estudo dos clássicos, as partidas clássicas, ele é essencial para a evolução de qualquer jogador. E, e assim, eu pedi algumas sugestões, né? De qual tema para esse segundo workshop, e me deram sugestões como abertura, meio jogo, final e tática também, cálculo. E eu tentei assim estruturar um curso de uma forma que eu abordasse todos estes temas. Então, encaixou muito bem o estudo dos campeões mundiais, que durante cada treino ali, vendo cada um dos campeões mundiais, a gente vai falar sobre todas essas fases, né? Bom, então, é, essa primeira palestra é sobre o xadrez antes de Steinitz. Então, Steinitz foi o primeiro campeão mundial. E antes do Steinitz, houve um período no xadrez chamado período romântico do xadrez, onde surgiu essa escola romântica, né?
ou também chamado de escola italiana, né? Então, essa escola italiana, esse período romântico, ele é muito parecido com a evolução de um jogador quando o jogador aprende a jogar xadrez, um principiante, é assim, é como se a escola romântica fosse essa parte, né? Que a história de xadrez ela é muito semelhante à evolução de um jogador, de principiante a um jogador de alto nível. Então, assim, quando você é um principiante, você não liga muito pro desenvolvimento, às vezes sai cedo com a dama, então a defesa ela é muito fraca, é, é muito difícil encontrar um plano profundo também. Então, essa escola romântica, ela tá mais ligada à imaginação e ao talento mesmo. Então, esses jogadores dessa época, eles jogavam dessa forma, assim, mais pro ataque. Então, baseado em combinações, sacrifícios. Então, era muito comum esses sacrifícios, gambitos, né? Até surgir alguns jogadores que começaram a revolucionar o xadrez e, e surgir com novas ideias, né? Sobre o xadrez posicional. E um jogador muito importante nessa fase antes do Steinitz foi o Philidor. O Philidor, ele foi o primeiro jogador a pensar no jogo posicional, a estabelecer alguns princípios do jogo posicional. É, ele tinha uma teoria sobre os peões que ficou muito conhecida. Eu acho que vários de vocês já devem ter ouvido falar uma frase do Philidor que é: os peões são a alma do xadrez. Então, a ideia do Philidor era que os peões eles precisam, assim, por exemplo, para criar um ataque, os peões precisam estar dispostos de uma forma que eles andem assim junto com as peças também. Precisam coordenar muito bem com as peças, né? Basicamente, a teoria do Philidor era o seguinte: os peões na frente das peças, né? Os peões à frente, as peças atrás, né? Eu separei aqui um exemplo de uma partida que o Philidor ele analisa em um manual feito por ele, né? Porque assim, na época do Philidor, ele era um jogador que estava muito à frente do seu tempo. Então, um problema dessa época é que não tinha nenhum jogador à altura do Philidor. Então é difícil encontrar uma partida muito famosa assim do Philidor. O que ficou mais conhecido assim dele, o que ele conseguiu deixar para o xadrez, né? Não foram as suas vitórias, mas sim esse manual que ele criou com as suas ideias, né? Sobre jogo posicional. Isso influenciou muitos jogadores, como Morphy, Steinitz, a seguir os seus princípios, né? E nesse manual, uma das posições que aparece é essa, que, que jogam as brancas, né? O tal Philidor de brancas, e nessa partida fica muito clara essa ideia de coordenar as peças com os peões. Então, nessa posição aqui, as brancas. Qual seria o plano das brancas, né? Essa é a primeira pergunta, né? Então, qual ruptura as brancas devem fazer? Como coordenar as peças? Então, aqui não tem nada a ver com tática, né? Seria um jogo posicional mesmo. Como evoluir nessa posição? Alguém tem alguma ideia de como melhorar? Então, se alguém tiver alguma ideia, é só me mandar as perguntas ali, que eu vou conseguir ver todas as ideias, né? O Laércio deu a ideia de é, F4, deve ser F5, então, né? Avançar o peão F ali, né? Isso, exatamente isso. Essa é a principal ideia do branco nessa posição, é a ruptura que as brancas têm nessa posição, né? Então as brancas precisam preparar essa ruptura. Então precisam coordenar as peças de uma forma que consiga avançar esses peões, né? E aqui o Philidor fez
cavalo G3, com a ideia de F5. E aqui o preto fez cavalo E3. Bom, aqui é um momento interessante, porque agora as pretas conseguem colocar um cavalo na cesta, e esse cavalo vai atrapalhar bastante o avanço dos peões, né? E agora, o que fazer nessa posição? Quando o Philidor fez cavalo G3, ele já tinha uma ideia muito interessante contra o lance cavalo E3 das pretas. Aqui o Adalberto deu uma ideia que é a ideia fina nessa posição, que é torre toma E3. Torre toma E3 exclama, foi o lance do Philidor. As brancas já planejavam esse sacrifício de qualidade, porque consegue eliminar o cavalo, né, que estava atrapalhando bastante as peças. E depois de D por E3 e dama toma E3, as brancas vão conseguir avançar F5. E quando chegar a ruptura F5, o branco vai ficar com 2 peões passados e unidos. E isso compensa bastante a qualidade, né? Assim, sempre que for fazer um sacrifício posicional, pode ser um sacrifício de peão, um sacrifício de qualidade, um sacrifício de peça. É preciso primeiro avaliar o material. Então, se a diferença material ela é muito grande, e também avaliar o seguinte: se o lado que sacrificou o material, se ele tem como evoluir na posição, se ele tem um plano claro para estar melhorando as peças. E feito isso, ver o lado de quem está com o material a mais, quem aceitou o sacrifício. Se tem como organizar as peças, se tem como coordenar as peças. Ou de repente devolver o material. E coordenar de uma forma que consiga fazer valer essa vantagem material. Nesse caso, as brancas têm compensação a longo prazo, porque o branco tem como evoluir na posição. Então, as brancas podem jogar com torre E1, defendendo o peão de E5 e preparando a ruptura F5. E podem melhorar as peças com dama E4, por exemplo, já tocando no peão de G6, porque a ala do rei tá um pouco fraca. Então, tem como o branco evoluir. E as pretas, tem como fazer valer essa vantagem material? Então, ainda não está tão claro, porque o rei das pretas está muito exposto e não tem uma forma tão clara de evitar a ruptura F5. Né? Então, nessa posição, as brancas têm compensação a longo prazo. Né? É interessante sempre tentar usar essa avaliação quando for uma posição de desequilíbrio material. Né? Bom, então aqui seguiu com torre tomar 2. Bom, pedir desculpa a todos aqui, é que eu tô. Fiquei um pouco gripado esses dias e a garganta tá falhando aqui. Então, mas eu acho que dá para continuar a palestra tranquilo aqui. Bom, o preto seguiu com torre tomar 2, que é um lance bem arriscado. Talvez torre de A8 fosse um lance mais tenaz nessa posição para tentar evitar, ou pelo menos inibir a ruptura F5. Porque o branco teria que defender o peão de E5 primeiro. Vamos ver o torre toma 2. Torre E1, exclama. E a ideia das brancas é poder fazer a ruptura F5. Então, dama toma B3. Esse é um outro lance que é bem arriscado, que o preto está aceitando todos os sacrifícios de material e a dama vai ficar um pouco longe da luta em B3. Então aqui o Philidor fez dama E4, já tocando G6, dama E6 e finalmente chega a ruptura F5. E aqui fica clara essa ideia do Philidor de avançar os peões coordenado com as peças, né?
Os peões na frente e as peças atrás. Um outro lance interessante seria a dama toma G6. Depois de dama G6, bispo por G6, mesmo o branco não tendo nenhum peão pela qualidade, essa é uma posição muito difícil de jogar de pretas. Porque o branco tem dois peões passados, unidos. Já tá jogando E6, E7, tá avançando os dois peões. Né? Então, esse seria até mais forte do que o F5. Né? Mas o Filidor acabou fazendo F5. Então, G por F5, G por F5 e agora dama D5. Dama toma D5 e C toma D5. E aqui o branco faz bispo toma B5. Bom, essa é uma outra posição interessante para parar aqui, pensar um pouco, né? O branco não tem nenhum peão pela qualidade, mas o par de peões passados ele é muito forte, né? Eu queria saber a avaliação de vocês dessa posição. O que vocês acham? Realmente o branco tem compensação por essa qualidade? Vocês acham difícil a posição das pretas? Eu queria saber um pouco a avaliação de vocês dessa posição. Né? O Laércio falou que a posição das brancas é superior, mas precisa tomar alguns cuidados. O Bruno ele perguntou se a troca das damas, né, mesmo com a coluna G, se ela valeu a pena. Né? Então, acontece que não é tão fácil para o preto usar essa coluna G, né? Porque o branco está avançando os peões. Por exemplo, o peão de E ele já está avançando, né? E6, E7. Então, não é tão fácil para o preto conseguir coordenar, né? Bom, o Bruno Barbosa aqui, os peões avançados, apoiados, valem mais do que a qualidade. Exatamente isso, né? A posição das brancas tem uma força dinâmica muito grande aqui, por causa dos peões, né? É, sim, o Bruno falou a ideia de usar a coluna G pelas brancas, né? Sim. É que assim, o lance G por F5 ele parece forçado ali, né? Senão o branco vai acabar ganhando o peão de G. Então, mesmo sendo perigosa a abertura da coluna G, acho que é mais ou menos forçado o preto fazer isso. Bom, então acho que todo mundo tá de acordo, né, com essa avaliação que a posição das brancas é mais fácil de jogar mesmo. Bom, então aqui veio o cavalo B6 e F6. Bom, aqui um momento interessante para a gente parar, que o Philidor ele faz um lance F6. Então, se você tem um bispo de casas brancas, você deve colocar os seus peões nas casas pretas. Por que isso? Porque se o seu adversário tentar fazer um bloqueio, por exemplo, em E6, esse bloqueio não vai ser possível porque o bispo é de casas brancas, então ele vai conseguir expulsar essa peça de E6. Então esse foi um princípio, né, uma regra clássica que foi elaborada pelo Philidor, que sempre deve avançar os peões na casa contrária à cor do bispo. Né? E mais tarde esse mesmo princípio ele foi adotado pelo Steinitz. Então esse é o correto, né? Porque se o branco tenta jogar com E6 primeiro, então o preto vai bloquear nas casas pretas. Então vai ser muito difícil para o branco conseguir avançar esses dois peões passados. Né? Então aqui seguiu torre B2 e o Philidor fez bispo D3. Ainda mais forte seria E6 direto. E no caso de torre toma B5, cavalo F5. E o preto não consegue mais parar o avanço do peão E.
Um outro detalhe do F6, né, que é bem interessante que o Laércio falou aqui, que é que deu a casa para o cavalo. O cavalo ele pode vir para F5 em muitas posições. Né? Bom, então, voltando aqui, bispo D3. E aqui as pretas fizeram rei F7. Outra opção seria torre B3, que o preto ainda tem recursos suficientes aqui para tentar igualar tá, essa posição. Por exemplo, torre E3 e agora cavalo C4. E quando o bispo H7, rei H7, torre por B3, cavalo por E5. Essa era a melhor opção das pretas. Na verdade, ela era o único, né? Torre B3. Depois de rei F7, a posição das pretas já é perdida já. Então, o lance fino aqui nessa posição... Bom, na verdade tem um lance que ele é bem direto, né? O lance do Philidor não chega a perder toda a vantagem, mas não é o mais preciso, né? O lance fino nessa posição seria cavalo H5, defendendo o peão de F6 e já ameaçando o E6. E não tem como o preto se defender dessa ameaça. Só que na partida, o Philidor fez bispo F5. Então seguiu com cavalo C4, cavalo H5, com ameaça de E6, torre G8, bispo G4, cavalo D2 e E6. E depois de rei G6, F7. E aqui a posição tá completamente perdida, né? Não tem como parar a ameaça de cavalo F4, seguido de bispo H5, avançando o peão de E. Então tá jogando cavalo F4, bispo H5, E7, E8, e as pretas não conseguem parar essa ameaça. Né? Então assim, essa é uma partida bem interessante que fica claro esse conceito do Philidor, né? Então, essa ideia de coordenar as forças, né? Os peões junto com as peças. Então, eu separei aqui alguns princípios assim que o Philidor conseguiu estabelecer, né, relacionado com os peões, né? Então, um deles é esse, que os peões devem estar sempre à frente das peças, eles devem ser apoiados pelas peças. Outro, os peões centrais, quando eles avançam para a quinta fila, esses peões eles já perdem parte da sua força, porque eles podem começar a ser atacados pelos peões da sexta fila, né? Isso é como se fosse um elogio para a defesa Alekhine, né? Porque a defesa Alekhine é baseada nesse princípio, né? Na defesa Alekhine, as pretas cedem o centro para o branco para depois poder atacar esse centro. Aproveitando que em algumas posições o centro ele pode ficar exposto, né? Se não tiver com desenvolvimento. Né? E outra ideia é que é sempre vantajoso trocar o peão de F pelo peão de E, que é uma das ideias do gambito do rei, ou então da vienense, né? Quando o branco joga com F4. Então, essa teoria dos peões, né, que o Philidor estabeleceu, ela levava sempre para um jogo demorado, um jogo lento. Né? Não era igual às outras partidas desse período romântico do xadrez, em que era decidido com gambitos, né, com combinações. As partidas eram decididas com ataque. E isso levou o Philidor a fazer uma investigação, né, no campo dos finais também. Então, hoje em dia é conhecido vários finais clássicos, por exemplo, de torre-peão contra torre, ou dama contra torre-peão, que foram analisados pelo Philidor. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na posição de Philidor, que é um final de torres, né? Um final de torre-peão contra torre. Então, a próxima posição que eu vou mostrar para vocês é exatamente essa, o final de Philidor. Né?
Então, como eu falei no comecinho do treino, a ideia desse segundo workshop, né, é poder é, analisar várias fases do jogo. Então, não só o meio jogo, né, como final, abertura, cálculo, tática, né? Então, aqui eu quero mostrar para vocês essa posição clássica, que é o final de Philidor, né? O Bruno falou aqui que é a segunda posição mais estudada, né, depois da posição de Lucena. Então, assim, existem alguns finais que são finais básicos, que todo jogador deve conhecer. Então, por exemplo, a posição de Lucena, o final de Philidor, alguns finais de torres, né, torre, peão contra torre, esses finais são básicos. Finais de peões também, as regras de oposição, casa minada, casa correspondente. E por que isso? Porque em algum momento no final você vai precisar transpor para um final mais simples. Então, se você tem um conhecimento sobre finais teóricos, é muito mais fácil fazer essa transição de um final para o outro, já sabendo que o final é ganho ou o final é empatado. Por isso, todo jogador ele deve ter um conhecimento básico ali, com alguns finais. Então, é igual você tem o seu repertório de aberturas, então você tem ali uma base com todas as aberturas que você joga. É interessante também ter alguns finais que, se você entrar naquele final, você sabe exatamente o que acontece. Então, para isso serve esse conhecimento de finais teóricos, né? Bom, então essa é a posição de Philidor. E nessa posição jogam as pretas. O que devem fazer as pretas nessa posição? Qual é o método defensivo que descobriu o Philidor? Então, se alguém conhecer já ao final, é só mandar a mensagem aqui, né? O Bruno falou aqui que as pretas devem evitar que o rei chegue na sexta fila. E como as pretas conseguem fazer isso? O Adalberto falou aqui torre B6. Torre B6. Mas a maioria deve conhecer esse final já. É um dos primeiros finais mesmo, final de torre que todo jogador deve conhecer, né? Saber defender esse torre peão contra torre. Então, com o rei já na casa de promoção, o que as pretas devem fazer é esperar, primeiro evitar que o rei entre na cesta, né? Então jogar torre B6. Esse é um lance chave para a defesa. E, e não tem como o branco progredir agora. A única forma do branco tentar progredir é avançar o peão, jogando E6. E aqui que vem a chave, né, desse final. As pretas ficam com a torre na cesta até o peão chegar em E6. Então, quando o peão chega em E6, as pretas fazem torre B1. E, e agora o preto vai começar a dar os cheques por trás do rei. E com o peão em E6, não tem onde o branco esconder o rei. Então vai ficar dando cheques infinitos aqui. E essa posição é de empate já, né? Agora, uma outra posição também conhecida, que foi analisada pelo Philidor, é essa. E o que acontece se nessa posição jogam as brancas? O Philidor ele encontrou um outro método defensivo aqui para o preto. Agora, a ideia do torre B6 ela já não funciona, porque o rei já está na cesta. E agora, como as pretas fazem para defender esse final? Se alguém tiver alguma ideia.
Bom, parece que todo mundo conhecia aquela outra posição do Philidor, né? Aquela posição evitar o rei na cesta. Mas e se o rei chega na cesta, né? Ah, aqui o Bruno deu uma ideia bem interessante. Que é o Adalberto deu a ideia de sair com o rei pro lado curto. Esse é um método defensivo, assim, né? Em muitas posições. Deixar o rei do lado curto e a torre do lado longo, né? Mas nessa posição, o que as pretas devem fazer é colocar a torre atrás do peão. Esse é um método defensivo. É, Sempre que o rei invadir a sexta fila, as pretas colocam a torre atrás do peão. Porque agora, se o branco tentar, por exemplo, rei E6, então rei F8. Aqui que vem a ideia do Adalberto, né? De levar o rei para o lado curto e não para o lado longo. Porque se leva o rei para D8, então aqui já pode dar algumas chances de vitória para o branco. Por exemplo, rei D8, torre A8, rei C7 e agora torre E8. E, por exemplo, se o preto jogar um lance como torre E2, que é um lance bem passivo, então rei F7, torre H2 e torre G8. E acontece que nessa posição o rei está do lado errado, né? O rei está do lado longo e a torre do lado curto. Então, por exemplo, torre H7, torre G7, torre H8 e rei E7. Rei C6 e consegue disparar o peão agora. Rei C7, torre G1 e aqui o branco vai fazer a ponte e vai conseguir avançar o peão de E. Né? Então tem que tomar alguns cuidados, né? Mas é só lembrar, o rei do lado curto, torre do lado longo. Né? Então, torre E1, rei E6, rei F8, torre A8 cheque, rei G7 e, e a ideia do torre E1 é que agora não é possível o branco jogar nem rei D7, nem rei E7. O branco não consegue avançar o peão de E. Por isso, sempre que o rei invadir a cesta, coloque a torre atrás do peão. Então, por exemplo, rei D6, rei F7, e aqui outro detalhe, né? O branco não consegue avançar E6, porque a torrinha 1 evita esse E6. Né? Torre A7, rei E8, rei E6, rei F8. Bom, e aqui vai chegar na mesma posição. Né? Então, esse é um outro final, um desses finais básicos, né? Que foi analisado pelo Philidor. Bom, então, como eu disse, o Philidor ele foi um jogador muito importante, né? Que ele começou a desenvolver esses primeiros conceitos do jogo posicional, né? Principalmente por causa dessa parte do final, né? Porque é no final que você começa a elaborar um plano, assim, né? Que começa todo final precisa elaborar um plano, né? Então esse conceito do jogo posicional acho que foi tirado mais por ele ter analisado essas posições de final, ele conseguiu estabelecer planos, né? Então no final você sempre tem que elaborar planos, né? Só que, como eu disse, o Philidor estava muito à frente do seu tempo, né? É, então, mesmo ele tendo escrito esse manual que ficou bem famoso, nenhum jogador conseguia é, usar bem essas ideias do Philidor de jogo posicional. Então, o pessoal da época eles entravam em uma posição fechada e ficavam manobrando de um lado para o outro, sem nenhum plano profundo. E, e acontece que durante muito tempo, é, até chegar no Morph, essa escola romântica do xadrez, a escola italiana, ela dominou o mundo do xadrez. Então, quando desapareceu o Philidor, então os gambitos, o xadrez de ataque, ele dominou todo o xadrez, até chegar o Morph. Então, o líder dessa escola romântica do xadrez, né, essa escola de ataque, foi o Anderson. Então, eu vou analisar agora com vocês uma partida bem interessante. A partida é conhecida como a Imortal, que foi jogada pelo Anderson. Acho que é a partida mais famosa dessa época, né?
Então, vamos lá, né? Eu tinha separado também umas partidas aqui do Labordonnais, McDonald, Stalton, que foram alguns nomes importantes ali. Foram alguns reis sem coroa, né? Então, esses jogadores conseguiram contribuir bastante para essa época, mas eram jogadores todos do estilo do Anderson, né? Jogadores românticos ali. Então, essa partida que eu vou analisar com vocês foi jogada pelo Anderson contra o Kieseritzky. Então, E4, E5, F4. Bom, o Gambito do Rei era a abertura mais popular daquela época, né? O Gambito Ivans também era um gambito muito jogado. A Vienense também. Então, o branco queria sempre assumir a iniciativa a qualquer custo. Então, sacrifício de peças, sacrifício de peões, qualquer sacrifício de material era bem-vindo pelos jogadores dessa época, né? Então, aqui é por F4. Aí um detalhe que era assim, ninguém conseguia deixar de aceitar o material também naquela época. Na verdade, os jogadores eles eram divididos em dois grupos. É, o grupo que sacrificava material e queria ganhar por ataque as partidas, e o segundo grupo que tentava defender essas posições, acreditava sempre na defesa, então jogar as posições sólidas e que poderiam ganhar com material a mais, até chegar o Morph, né, com o jogo posicional. Então, bispo C4, esse é o gambito do bispo do rei. Cavalo F3 também é possível. Uma variante interessante do Gambito do Rei, que era bastante jogada até nessa época, que mostra o estilo de jogo, né, desses jogadores, é um gambito chamado Gambito Músio, que as brancas sacrificam uma peça inteira, já no lance 5. E depois de G toma F3, Dama toma F3, as brancas têm compensação por essa peça sacrificada, que o branco já está muito desenvolvido, vai ficar com o centro, o rei preto ele continua no centro, começa a ter alguns temas em F7, então essa é uma variante que funcionava muito bem naquela época. Claro, hoje em dia dificilmente essa variante vai ter sucesso com o uso do computador, mas como surpresa de repente até pode funcionar. Mas é muito raro ver essa posição hoje em dia, né? Até mesmo o gambito do rei é bem raro de acontecer. Mas na partida, o Anderson jogou com bispo C4 direto. Então, dama H4 cheque, rei F1 e aqui B5. Bom, esse lance, a ideia é tentar distrair esse bispo, né? Porque depois de bispo B5, o bispo para de bater em F7, que é um dos pontos mais fracos das pretas, assim. Nessas posições de italiana, gambito Ivans, gambito do rei, sempre o ponto F7 é um ponto mais fraco das pretas. Mas não está claro qual é a compensação que as pretas conseguem por esse peão. Então, bispo por B5, cavalo F6, cavalo F3 e aqui dama H6. O branco seguiu com D3 e aqui o preto fez cavalo H5. Bom, o Kieseritzky ele tenta resolver os problemas das pretas por meios táticos, né? Então, cavalo H5 é um lance estranho já, porque mexe de novo com a mesma peça, o preto tem só a dama desenvolvida e, e pode acabar faltando desenvolvimento, né? E o Anderson ele começa a resolver os problemas aqui das brancas, essas ameaças táticas, de uma forma que o cavalo em H5 ele não vai ficar bem colocado, né? Então aqui seguiu o cavalo H4, não é o lance mais preciso aqui. Torre G1 era mais forte. Então veio cavalo H4, dama G5, cavalo F5 e agora C6. E nessa posição,
É, o Anderson seguiu com G4, cavalo F6, e aqui surge uma posição crítica que eu queria mostrar para vocês. Nessa posição jogam as brancas, o preto está ameaçando o bispo em B5, né? Como que as brancas conseguem punir o jogo das pretas até aqui? Que o preto é, ele mexeu só com a dama, só com o cavalo, fez vários lances de dama, né? Tudo bem que é uma posição bem diferente, né? O rei do branco está em F1 também. É uma posição que não é fácil de avaliar. Eu acho que vocês não estão muito acostumados com esse tipo de posição, né? A não ser que tenha algum jogador de gambito do rei aqui. Mas o preto ele foi contra alguns princípios da abertura aqui. E agora o Anderson faz um lance muito forte, baseado nesses princípios de abertura. Que é o desenvolvimento rápido das peças, o rei em segurança, ganhos de tempo. Então, como as brancas devem seguir nessa posição? Laércio deu a ideia aqui de cavalo C3, sacrificando o bispo em B5, priorizando o desenvolvimento, né? Sacrificando uma peça, é um sacrifício posicional aqui, né? A ideia é bem interessante. Alguém mais? Tem alguma ideia? Eu vou dar uma ideia para vocês. Uma ideia poderia ser o branco tentar explorar a dama, né? Que a dama não tá muito bem colocada em G5. Tá, tá até meio sem casa essa dama, né? O Bruno deu a ideia de H4. É sempre interessante, quando for analisar uma posição, buscar alguns temas. Se existem temas táticos na posição. Sempre que for falar sobre cálculo, né? Assim, sempre que vocês vão calcular, vocês precisam, primeira coisa, identificar os temas táticos, né? Então, antes de começar a calcular lances, calcular variantes, primeiro é interessante fazer um negócio que eu chamo de estudo da posição, que é encontrar os temas táticos e os temas estratégicos daquela posição. A partir daí, começar a pensar em lances candidatos, e então começar a calcular para ver se aquela variante funciona, né? Então, nessa posição, a dama em G5 ela acaba sendo um tema tático, né? O Lars deu a ideia de bispo por F4. Bom, pode ser, em algum momento pode acontecer o bispo por F4, né? Direto no, tá caindo a peça, né? Mas o branco pode preparar esse bispo por F4 de alguma forma, né? Para já é, tentar ganhar essa dama, né? E aqui o lance que o Anderson fez tem bem a ver com esse tema na dama, né? O Anderson fez torre G1, exclama. Esse é um lance muito fino, sacrificando uma peça em B5, mas ganhando vários tempos em cima das peças, principalmente da dama, né? Aqui vai ficando claro um pouco como era o jogo, né? Nesse período romântico, né? Essa luta pela iniciativa, um dos lados, né? Deixando de lado o desenvolvimento, saindo com a dama cedo. Então aqui contra a torre G1, o preto aceitou o sacrifício, jogou C toma B5. Então H4, dama G6 único, H5, dama G5 e agora dama F3, ameaçando o bispo por F4. E a dama em G5 ela vai ficar sem casa. Então o único é voltar o cavalo para G8, bispo por F4,
dama F6 e agora cavalo C3. Bom, e essa é uma posição bem interessante para a gente avaliar, né? É, quantas peças, né, as pretas têm desenvolvidas, né? A única peça que o preto tem desenvolvida é a dama. E a dama não deve sair muito cedo, né? Que ela pode perder vários tempos, como está acontecendo durante essa partida, né? O branco ganhou toda a peça que o branco desenvolveu foi ganhando tempo em cima da dama, né? E aqui o branco tem compensação mais que suficiente pela peça por essa vantagem no desenvolvimento. Então, o que vocês acham? Vocês acham que realmente o branco tem compensação por essa peça? Alguém ainda acredita na defesa das pretas? Alguém acha que vale ficar com o material aí? Então, aqui de novo dá para fazer aquela avaliação que eu falei, né? Com posições com desequilíbrio material. Se tem como o preto se organizar para fazer valer essa vantagem material, né? Então, essa é uma posição que eu acho bem difícil o preto conseguir se organizar. Que o rei continua no centro, não tem nenhuma peça jogando, né? Então, aqui eu acho que a compensação das brancas é mais que suficiente, né? Então, aqui seguiu com bispo C5, atacando a torre em G1. E o Anderson fez cavalo D5. O lance mais preciso, na verdade, seria D4. Mas o lance da partida também mantém essa iniciativa, né? É que D4 já estava arrematando já praticamente. E o cavalo D5, dama toma B2. E nessa posição o Anderson fez bispo D6. Bom, esse lance interroga porque não é o mais preciso nessa posição. Essa partida, como vocês vão ver, é uma partida cheia de erros. Porque a posição é bem difícil de jogar, né? Uma posição difícil de entender. E assim, as partidas brilhantes, né? As imortais, assim mesmo, né? Elas só acontecem porque as partidas são cheias de erros, né? A defesa falhou em algum momento, porque é muito difícil, não vai acontecer nenhuma partida brilhante, nenhuma imortal, sem os erros do adversário, né? Se a partida não tiver algumas imprecisões, né? Então aqui Bispo D6 é um lance bem bonito, é, que o preto o branco ele tá sacrificando duas torres, né? Então tá caindo a torre de A1, depois a torre de G1 direto, né? E aqui o preto aceitou o material jogando com bispo por G1. Dama tomar 1 seria a melhor opção. Por exemplo, rei E2, dama B2 exclama, aceitar, outra torre é suicídio já. Dama B2 e agora rei D2. Então bispo por G1 e E5. E a dama não consegue voltar para defender G7. Mas essa é uma posição insana, assim, é uma posição muito difícil de calcular, né? E o preto teria que encontrar lances como dama B2, que é um lance difícil de achar já. Então, existe uma defesa, mas só um computador mesmo ali para conseguir acertar toda a sequência das pretas, né? Então, na partida seguiu com dama B2, bispo D6, bispo por G1 e agora E5 exclama. Sacrificando a outra torre e cortando, né, a comunicação da dama, né? A dama não consegue defender G7, mas... Então veio dama tomar 1, rei E2 e o preto fez cavalo A6. Bom, essa posição jogam as brancas. Então, cavalo A6 acaba sendo um erro, mas essa posição já não tem defesa, é muito difícil defender a posição das pretas. Só que agora é uma posição de tática, né? Então, jogam as brancas. Eu queria saber o que vocês fariam nessa posição. Aqui o branco consegue arrematar já, né?
O Lércio deu a ideia de cavalo por G7. O Bruno falou cavalo C7 primeiro. Bom, se alguém conseguir calcular uma variante inteira, a variante, o arremate todo, né? Aí pode me mandar. É mais ou menos por aí, né? Os lances. Fernando deu a ideia de cavalo por G7. E quando rei D8, dama F6. Seguido de bispo C7. Seria o último lance que tá falhando aí, Fernando. Isso. Bispo E7, né? Aqui o Fernando. Ah, o Fernando matou aqui, né? Cavalo por G7 é o lance, né? Então, quando o rei D8, aqui que vem um lance difícil de se ver em uma partida, né? Porque as brancas já sacrificaram duas torres e agora fazem um sacrifício de dama com dama F6. Forçado, o cavalo toma F6 e agora bispo E7 mate. Então esse arremate é bem bonito também, né? Por isso que essa partida é conhecida como a Imortal, né? É difícil a gente encontrar uma outra partida que um dos lados tenha conseguido sacrificar duas torres e a dama e arrematando a partida só com as peças menores ali. Então essa partida ali ilustra bem o estilo de jogo dos jogadores nesse período romântico do xadrez. Baseado em ataques, gambitos, essa luta pela iniciativa. Então é muito interessante estudar essas partidas para entender essa luta pela iniciativa mesmo, a questão dos tempos, desenvolvimento, que são princípios muito importantes na abertura. Né? Então, agora eu vou analisar uma partida com vocês. Eu separei outras partidas do Anderson também. Tem uma partida bem interessante do Anderson. Vocês vão receber depois essa base, né? Que tem várias partidas analisadas. E tem uma outra partida que o Anderson dá o mesmo arremate, né? Assim, é interessante que o Bispo E7 é o mesmo arremate, né? O Bispo E7 mate. Mas é uma outra partida bem famosa do Anderson. Ele sacrifica todas as peças e acaba arrematando da mesma maneira, né? Bom, e agora a partida que eu vou analisar com vocês, uma partida que foi jogada pelo Morph. E essa partida, eu acho ela bem interessante porque ela ilustra os conceitos do jogo posicional que o Morph conseguiu desenvolver, né? Então, o Morph ele foi outro jogador que revolucionou o xadrez, assim como o Philidor, porque ele conseguiu absorver essas ideias do Philidor e melhorar ainda, né? Então, o Morph, ele é como se fosse o primeiro grande mestre forte, assim, como se fosse um grande mestre dos dias de hoje, né? Por exemplo, o Fischer, falando sobre o Morph, ele fala que o Morph, nos dias de hoje, ele seria um jogador bem forte. Pela capacidade de cálculo, né? Que ele tinha um cálculo muito preciso e ele entendia muito bem as posições. Então ele era um jogador completo já, né? Por isso que o Morph ele era muito superior aos jogadores da época dele. Ninguém conseguia bater o Morph. E ele foi um jogador muito importante porque o Steinitz, todos os princípios de jogo posicional que o Steinitz desenvolveu foram baseados nas partidas do Morph. Então, da mesma forma que o Morph estudou as partidas do Philidor, estudou ali os predecessores ali dele, né? O Steinitz fez isso com as partidas do Morph. Né? Bom, então essa partida é conhecida como a partida da ópera. Foi jogada uma partida de exibição do Morph contra um duque e um conde. Era uma partida de... Eram dois jogando contra o Morph, né? É uma partida bem interessante, talvez vocês conheçam já.
Inclusive, eu fiz um vídeo com essa partida. Talvez alguém já tenha assistido. E nessa partida fica bem claro as ideias que eu quero mostrar sobre jogo posicional. Então, E4, E5, cavalo F3, jogou D6, uma defesa Philidor, que é uma defesa considerada bem sólida, porém passiva. Porque, por exemplo, o bispo ele já fica passivo em F8, né? Ele não sai para C5, que seria uma casa mais ativa. Então o branco jogou com D4, já lutando pelo centro. E bispo G4. E esse lance interroga já. Alguém sabe me dizer quais são os defeitos desse lance? Aqui o Fernando falou que perde o par de bispos, o Laércio falou que é uma perda de tempo esse lance. A ideia é não perder um peão, né? Então, assim, o preto, ele tenta defender de uma forma indireta, né? O peão de E5, porque o cavalo está cravado. Só que quando o branco faz D por E5, o preto não pode responder com D por E5, que tem dama por D8, rei por D8 e cavalo toma E5. E aí tá caindo um peão. Então, quando joga D por E5, o preto é forçado a jogar bispo por F3. Dama por F3 e agora D por E5. E com isso, o, o preto ele já cede o par de bispos. E o par de bispos é uma vantagem posicional muito grande, principalmente em posições abertas como essa. Então é interessante ver que alguns jogadores ali da época do Morph, eles não conseguiam dominar esses conceitos, né, de jogo posicional que foram desenvolvidos aí pelo Morph, principalmente pelo Steinitz depois. Foram jogadores que revolucionaram o xadrez, né? Então os jogadores ainda estavam presos àquela escola romântica, né? Então aqui talvez fosse melhor seguir com cavalo D7, que é um lance natural hoje em dia. Ou então cavalo F6. E levando assim para uma posição bem conhecida da defesa Philidor, né? Por exemplo, bispo E7, cavalo C3, cavalo F6, roque, torre E1. Em uma posição que o branco tem uma vantagem de espaço. E é uma posição bem confortável jogar de brancas. Mas o preto é uma posição sólida. E o preto vai tentar simplificar a posição para conseguir espaço para as peças, né? Mas como jogou o preto, o branco já consegue uma vantagem posicional muito grande, né? Então veio dama toma F3, D toma E5 e bispo C4. Um outro detalhe que o preto ele cedeu o bispo de casas brancas. Então, com isso, todas as casas brancas das pretas ficam fracas. Por exemplo, F7, B7, porque agora falta o bispo de casas brancas. E aqui o preto fez cavalo F6, que interroga já. E agora o branco já consegue aproveitar os defeitos aí da posição das pretas, aproveitando um detalhe tático. Então jogam as brancas nessa posição. Como o branco deveria seguir? O Laércio deu a ideia de bispo G5, seria um lance bem natural de desenvolvimento, né? E o Sérgio deu a ideia de dama B3. Bispo G5 ou cavalo C3 seriam lances bem naturais de desenvolvimento mesmo. Mas dama B3 é um lance mais forte nessa posição, né? Já tocando as duas fraquezas, F7 e B7.
e acaba caindo um peão agora, né? E as pretas fizeram dama E7, único, para defender F7. E aqui o branco faz cavalo C3. Esse é um momento interessante para a gente analisar, que o branco ele poderia tomar o peão de B7. E por que o Morph ele preferiu jogar cavalo C3 do que comer em B7, né? Então vamos ver, olha só, dama por B7, as pretas poderiam seguir com dama B4 cheque. Então dama por B4, bispo B4, bispo D2, e o branco tem um sólido peão a mais. Provavelmente vai ganhar essa partida, vai ganhar essa posição, que é uma posição ganha. Mas o branco ainda precisa de técnica para ganhar essa posição. Ainda vai ter jogo, né? Com o cavalo C3, o branco consegue explorar de uma forma muito mais objetiva, uma forma mais rápida, os defeitos da posição das pretas. E aqui que vai ficando claro que o preto está indo contra esses princípios do jogo posicional, né? Os princípios da abertura, que são o desenvolvimento, não mexer muito, não desenvolver muito cedo a dama, né? Então aqui o preto já jogou um dama E7, tá atrasado no desenvolvimento, o rei tá no centro. Então, com o cavalo C3, as brancas querem jogar bispo G5, seguido de roque grande, já completando o desenvolvimento e assim podendo abrir linhas. Então, o Morphy acreditava que se ele conseguisse abrir a posição o mais rápido possível, ele conseguiria aproveitar esses defeitos na posição das pretas. O rei no centro e a falta de desenvolvimento. Então, por isso, cavalo C3 acaba sendo um lance mais forte dessa posição. Né? Ainda mais forte do que ganhar o peão de B7. Então, aqui seguiu com C6, controlando a casa D5. O Morph fez bispo G5. E aqui as pretas fizeram B5. Bom, e aqui chegamos em outro momento crítico da partida. Jogam as brancas. Então, já está claro que o preto está fazendo vários lances imprecisos na abertura, né? E aqui o branco ele já consegue punir as pretas por esses lances, né? Então, aqui o branco ele já tem elementos suficientes para buscar algo mais concreto, né? Um ataque, por exemplo. Então, esse é um dos princípios, né, que foi desenvolvido aí pelo Morphy, pelo Steinitz, que você só deve atacar quando você tiver elementos posicionais suficientes para você poder, para esse ataque dar certo, né? Esse tipo de pensamento ele não existia no período romântico do xadrez. Nesse período romântico, os jogadores atacavam mesmo sem ter desenvolvimento. Por isso que muitas vezes o ataque não funcionava. Então, vamos lá. Essa posição jogam as brancas. Alguém tem alguma ideia de como o branco já consegue punir as pretas? Bom, o Bruno deu a ideia de sacrificar o cavalo em B5. O Sérgio deu a ideia de bispo por B5. Bom, o Fernando deu a ideia de cavalo por B5. Falando que o branco tem 3 tempos a mais no desenvolvimento. É exatamente isso, né? O branco está muito melhor desenvolvido. Então, essas ideias fazem muito sentido, né? Já sacrificar material buscando a abertura de linhas, né? Esse é um princípio que o Morphy também conseguiu estabelecer, assim, né? Esse princípio de abertura de linhas. Né? Então, é exatamente isso, né, que o Morphy fez. Porque olha só, se o branco faz, por exemplo, bispo E2, seria um lance muito passivo nessa posição. E o preto resolveria os problemas com dama B4. Já trocando as damas e resolvendo o problema do desenvolvimento. A dama já não atrapalha mais o desenvolvimento do bispo, né? O bispo vai poder sair. E aqui a vantagem das brancas vai desaparecer. Né? Então, esse é um outro conceito, né? Quando você tem vantagem,
você é obrigado a atacar sob pena de perder essa vantagem, né? Então não pode ficar jogando passivo, né? Tem que jogar buscando a iniciativa, né? Esse princípio que eu falei agora é já do Steinitz, né? E que eu vou falar na minha primeira palestra do workshop, né? Mas aqui vocês já conseguem ter algumas ideias, né? Desses princípios, porque esses princípios do Steinitz eles estão muito ligados às ideias do Morphy, né? Bom, então contra B5, as brancas fizeram cavalo toma B5, C toma B5, bispo toma B5 e cavalo BD7. Bom, agora surgiu um tema tático aqui, né? Essa cravada em D7. Então o branco já conseguiu chegar no rei das pretas. E o preto não tem nenhuma peça desenvolvida, não consegue resolver o problema do rei. O branco seguiu com roque grande. E agora veio torre D8. Bom, todo mundo concorda aqui que o branco já tem clara vantagem nessa posição, né? Pelo desenvolvimento, o rei das pretas no centro. E o branco tem elementos mais que suficientes para conseguir realizar uma combinação. E aqui chega o momento dessa combinação. Né? Jogam as brancas. Como o branco consegue arrematar essa posição? Aqui o Morphy ele faz uma combinação muito bonita. Então se alguém tiver alguma ideia, e se alguém conseguir calcular toda a variante, é melhor ainda, né? Bom, o Fernando falou que já conhece a partida, vai deixar pro pessoal matar aqui. Bom, eu separei várias partidas interessantes assim do Morph, né, para mostrar esses conceitos. E como a gente não tem tanto tempo durante essa palestra, eu não vou conseguir mostrar todas para vocês, né? Então eu acabei escolhendo essa partida da ópera. Mas vocês vão receber a base com todas as partidas que eu separei, né? Não só do Morph, mas também dos outros reis sem coroa ali, né? Então tem umas partidas bem interessantes, com as análises também. Bom, o Bruno deu a ideia de bispo por D7. O Sérgio deu a ideia de torre por D7. Bom, esses são os primeiros candidatos aí, né? Que a gente vai calcular. Mas e aí, como segue, né? Por exemplo, bispo por D7, se torre por D7. Como, como é toda a combinação, assim, né? Se alguém conseguir colocar a variante inteira, né? Esse é um treino bom para cálculo. O tema, acho que todo mundo já encontrou, né? Que é o tema da cravada, né? Mas agora precisa de um cálculo preciso para arrematar, né? Bom, o Bruno falou aqui bispo por D7, torre D7, dama B8, cheque. Aí vai ter que jogar torre D8 único, né? E aí? Aqui o Fernando tá falando que é legal visualizar a linha toda, né? Porque é uma combinação bem bonita mesmo. Se alguém conseguir ver até o final ali. Que depois ainda tem um sacrifício ali que não é tão fácil de ver, né? O Bruno Barbosa deu a ideia de bispo por F6. Aí tem que jogar G por F6. E aí qual é a ideia agora? O Sérgio agora deu a ideia de torre por D7, seguido de torre D1. Bom, essas ideias explorando o tema da cravada fazem muito sentido, né?
Bom, vou dar só mais um minutinho aqui então. Se alguém conseguir até o final, ali até o arremate mesmo. É... o Bruno falou que talvez tenha que trocar a ordem ali. Beleza, o Bruno falou que tá indo aqui. Um abraço aí, boa noite. O Fernando tá me perguntando: todas as peças devem participar do ataque, é coisa de qual campeão mundial? É, foi alguma coisa que eu falei aqui? Essa frase ou não? Assim, esses princípios assim que as peças devem, é, assim que você deve atacar sob pena de perder a iniciativa é do Steinitz, né? Eu acho que é do Steinitz isso, tá? Porque quem começou a desenvolver esses princípios foi o Steinitz, né? Que você precisa ter elementos suficientes para poder atacar, né? Que um ataque ele vai dar errado se não tiver vantagem posicional, né? O que o Steinitz falava era o seguinte, que você precisa acumular pequenas vantagens e vai chegar um momento que você tem tantas vantagens que é possível fazer uma combinação. Que é exatamente o que acontece nessa partida do Morph, né? O Morph vai acumulando pequenas vantagens ali. Primeiro o par de bispos, né? Quando joga bispo F3 numa F3. Depois o desenvolvimento, quando o preto acaba tendo que jogar com dama E7. E aí ele começa a abrir linhas com cavalo B5, bispo B5, até chegar em um momento que ele tem tantas vantagens, conseguiu acumular tantas vantagens que ele consegue fazer a combinação. Então, esses princípios, assim, é, foram elaborados aí pelo Steinitz, né? Que é o primeiro a desenvolver esses princípios da estratégia. Né? Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês que ninguém conseguiu chegar ao final ali da combinação, né? Muita gente encontrou os primeiros lances aqui, as ideias, né? A ideia certa é torre toma D7. Foi um lance jogado pelo Morph, aproveitando o tema da cravada. Então torre toma D7 e agora torre D1. Ameaçou de novo o bispo por D7. Então dama E6, bispo por D7, cavalo por D7. E aqui que vem a chave da combinação. Dama B8, exclama duas, sacrificando a dama. E quando o cavalo toma B8, torre D8 mate. Então, a combinação bem bonita ali que o Morph conseguiu visualizar naquele momento, né, do sacrifício em D7. E aí fecha com esse sacrifício de dama. Né? Bom, essa é uma partida que eu acho bem interessante, que ilustra essas ideias que eu queria passar, né? Esse desenvolvimento do jogo posicional, né? Do xadrez ali da escola romântica para os primeiros conceitos da estratégia. Né? Bom, e eu quis focar mais ali no Philidor e no Morph, porque esses caras foram a base do Steinitz, né? Então, o próximo treino, né? Quer dizer, o primeiro treino primeira palestra do meu workshop sobre os campeões mundiais será sobre o Steinitz e também sobre o Lasker, os dois primeiros campeões mundiais, né? Então, essa palestra de hoje ela serve como base, né? Para vocês já conhecerem essa evolução do xadrez, né? Até chegar na última palestra que a gente vai estar falando sobre o cálcio, né? Bom, então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Eu vou ficar agora alguns minutos, 5 a 10 minutos aqui, para esclarecer algumas dúvidas. Qualquer pergunta, é, pergunta sobre a palestra, pergunta sobre o workshop, alguma dúvida de treinamento, qualquer dúvida de vocês, qualquer pergunta, vocês podem fazer durante esses 10 minutos, né?
Bom, a Adalberto me perguntou aqui quantas palestras serão no workshop. Serão 8 palestras, cada palestra de 2 horas. E durante essas 8 palestras eu vou falar sobre os 16 campeões mundiais, do Steinitz até o Calcin. Então é é, 1 hora para cada campeão mundial ali, né? Bom, o Laércio estava perguntando como vai funcionar, o valor e tal. Bom, vai ser por essa mesma plataforma, o GoToWebinar. E eu posso te mandar um link aqui, eu posso mandar um link para todo mundo, é, com, com o valor, todos os detalhes, que aí vocês podem esclarecer essas dúvidas, né? Vocês podem entrar também no site, o Clube de Xadrez Online, que ali tem todas as informações, né? Então, Adalberto, nesse será as palestras mais a palestra gravada, né? Então, nesse não tem os e-books, né? Bom, se alguém mais tiver alguma dúvida, algum sobre a palestra de hoje, né? Isso, além do, da palestra, a palestra gravada tem todos os arquivos em PGN, né? As partidas analisadas dos campeões mundiais, né? Porque, como vocês viram em 1, 2 horas, não dá para ver todas as partidas que esses campeões mundiais fizeram, né? Todas as partidas importantes mesmo, né? Então, na base, vocês vão encontrar as partidas mais importantes analisadas, né? E aí vocês conseguem complementar esse estudo, né? Bom, Fernando, opa, obrigado aí, Fernando. É, legal. Bom, se alguém mais tiver alguma dúvida ou sobre a palestra ou a palestra de hoje, né? Ou até mesmo do workshop, né? Qualquer dúvida, ficar mais uns 2, 3 minutinhos aqui. Opa, valeu aí, Laércio. Abraço aí. Opa, boa noite, Sérgio. Até o workshop. Ah, e um detalhe que esqueci de falar para vocês, que essa palestra de hoje ela está sendo gravada, né? Então todos vocês vão receber também essa palestra gravada, né? Quem perdeu também o workshop, né? Que teve muitos inscritos para a palestra de hoje, mas nem todos puderam comparecer, né? Todos também vão receber essa palestra, né? Valeu aí, Adalberto. A gente se encontra no workshop, né, sobre os campeões mundiais. Bom, isso aí então, pessoal. Queria agradecer a presença de todos aí hoje e até a próxima. Um abraço, boa noite, tchau, tchau.